vencer o mal, como escapar da morte e ter vida eterna. Agora, Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Quem encontrou, diga graças a Deus. Graças a Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Pode sentar. Meus amados, eu não canso de ficar estarrecido, bestificado, estupefato, todos esses atributos assim, todas essas palavras difíceis, mas eu não me canso de ficar intrigado como Deus criou todas as coisas. E é verdade, irmãos, como esses dois versículos são poderosos, E esses dois versículos se constituem, meus queridos, num grande desafio teológico para muitos teólogos, Porque, irmãos, entre o primeiro e o segundo versículos estão incluídos aqui milhares de anos. Amém, meu irmão? Deus criou os céus e a terra, e depois a terra ficou sem forma e vazia. Então, meus queridos, nesses dois versículos existem aí incluídos milhares de anos. Amém, amados? E, meus queridos, eu fico, assim, encantado na forma como Deus criou todas as coisas do nada. Não foi assim, meu irmão? Porque a Bíblia diz, irmãos, no princípio criou Deus. No princípio, meu irmão, da nossa história, não da história de Deus, porque o nosso Deus, ele é eterno. Ele sempre existiu e sempre existirá. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Então, no princípio da nossa história, Deus criou os céus e a terra. E Ele criou tudo, meu irmão, de uma maneira imediata, não é? Ou seja, do nada, Ele criou todas as coisas. A Bíblia diz que foi pela palavra do seu poder. Ou seja, meu irmão, Ele apenas com a simples palavra, Ele criou todas as coisas. Amém, amados? Então, no primeiro versículo diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus havia criado os céus e a terra. Agora observe, meus amados, que no versículo 2 diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Amém, irmãos? Esse termozinho que está na nossa Bíblia como estava vazia, não é? Ele, no original hebraico, os irmãos sabem que o Velho Testamento foi escrito em duas línguas, hebraico e aramaico, e essa parte da Bíblia foi escrita em hebraico. No hebraico, poderia se dizer, tornou-se sem forma e vazio. Os irmãos estão entendendo, meu irmão? Eu vou ter que explicar um pouco aqui do que é a tradução bíblica, para que você possa entender qual é a mensagem de Deus para você nessa noite. Diante o tradutor da palavra de Deus, que é o João Ferreira de Almeida, um pastor que traduziu a Bíblia para nós, ele se encontrava diante desse texto da Bíblia e estava lá essas duas palavras, estava e tornou-se. Ou seja, uma só palavra no hebraico significava tanto estava quanto tornou-se. Os irmãos entenderam, irmãos? E aí João Ferreira de Almeida, inspirado pelo Espírito Santo, ele traduziu, digamos assim, colocou nas nossas Bíblias a versão estava sem forma e vazia. Mas também ele poderia ter escolhido tornou-se sem forma e vazia. E aí, meus queridos, nós vamos para o âmbito, a meio da conjectura, para que você também possa entender o que é que Deus quer falar com você nessa noite. Por que, pastor, o senhor vai para o âmbito da conjectura? Porque, irmãos, alguns estudiosos dizem que Deus havia criado os céus e a terra, ou seja, Ele criou um paraíso, amém, amados? Mas de alguma forma, esse paraíso ele foi destruído, amém, queridos? Por isso que a terra tornou-se sem forma e vazia. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Sim ou não, igreja? Sim. Se você está entendendo, diga graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus queridos, de alguma forma, alguns estudiosos acreditam que a terra tornou-se sem forma e vazia. E alguns chegam a dizer que ela tornou-se sem forma e vazia quando o diabo ele foi expulso do céu. Amém, queridos? Porque veja só, meus queridos, como é que os cientistas dizem que os dinossauros morreram? Um grande meteoro, caiu aqui na Terra. Não é assim, meu irmão? Caiu, houve um grande cataclismo e foi criado aquela era glacial. Amém, meu irmão? A era do gelo, que fizeram até um desenho a respeito disso. Um desenho muito engraçado, a era do gelo, Então, quando aquele meteoro caiu na Terra,
foi-se criado esse cataclisma e a era do gelo veio e aquele primeiro paraíso morreu ou foi destruído. Amém, queridos? Então alguns acreditam, eu não estou dizendo, meus queridos, que isso aconteceu, porque isso não está na Bíblia, está no âmbito da conjectura, mas bem que poderia ser o diabo quando ele foi expulso do céu. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 12, que ele foi lançado aqui na terra. Então quando ele foi lançado aqui na terra, a terra tornou-se sem forma e vazia. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E eu quero, nessa noite, falar para os irmãos, ou me apropriar desse termo que é usado aqui por Moisés, né, nesse segundo versículo, sem forma e vazia. A terra era o que, irmãos? Sem forma e vazia. Ou a terra tornou-se sem forma e vazia. Eu sei que muitos estão pensando assim, puxa vida, muito interessante isso que o pastor Ricardo está falando, mas o que é que tem a ver comigo? Você vai entender, meu irmão, o que é que tem a ver com você agora, amém, queridos? Porque nesta noite eu quero falar, meu irmão, sobre o poder de Deus, que tem o poder de transformar aquilo que é sem forma e vazia com forma e preenchido. Você pode dizer glória a Deus? Ou seja, meus queridos, nessa noite eu quero falar o poder que Deus tem de transformar as coisas. Eu quero falar nessa noite do poder que Deus tem de pegar o caos e transformar em alguma coisa com ordem. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Porque veja só, meus queridos, de alguma forma, a terra tornou-se sem forma e vazia. E me apropriando, meu irmão, dessas duas palavrinhas, né? Ou desses dois termos, sem forma e vazia, não é? Nós poderíamos colocar isso na nossa vida. Porque, meus queridos, quantas vezes, não é? Ou quantas pessoas, melhor dizendo, têm a sua vida sem forma, né, meu irmão? Tem pessoas que recebem a Jesus, vão para a igreja, não é? Tem um trabalho, tem uma escola, mas mesmo assim a sua vida não tem forma. Não é assim, meus queridos? Ou seja, tem pessoas, meus queridos, que vivem a sua vida inteira sem ter objetivos na vida. Tem pessoas, meu irmão, que vivem, a sua vida não tem forma, ou seja, não tem um objetivo. Vivem porque vão vivendo. Não é assim, meu irmão? Tem uma música muito antiga, uma música secular, não é? Que até um cantor de pagode que canta, né? Deixa a vida me levar, não é? Vida leva eu, né? E tem tantas pessoas que vivem desse jeito, deixando a vida levar, sem objetivos. Não é assim, meu irmão? A vida está sem forma. Meu irmão, viver sem objetivos, viver sem forma, é como um corredor que sai, né, da linha como é que chama? Da linha de partida, né? Sai da linha de partida sem saber onde é a linha de chegada. Você já imaginou, meu irmão, em quantas vielas, em quantas ruas esse corredor vai entrar, porque ele não sabe aonde ele vai chegar? Não é assim, meu irmão? E quantas pessoas vão vivendo desse jeito, sem saber aonde vão chegar, deixando a vida os levar, não é? Ou como a gente diz por aí, empurrando com a barriga, não é? O que der, deu, o que acontece, aconteceu. Não é assim, meu irmão? Tem tantas vidas vivendo sem forma. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, meu irmão. Deus tem o poder de transformar a sua vida totalmente para que ela tome uma forma. Amém, amado? Você pode dizer glória a Deus? Mas eu tenho um objetivo. Eu tenho o objetivo de crescer, de ter um bom emprego. Eu tenho o objetivo de terminar a minha escola. Eu tenho o objetivo de me casar. Enfim, muitos são objetivos, meus queridos. Mas quando esse objetivo chega ao seu final, ou seja, quando eu arrumo um emprego, a minha vida acabou? Não, meu irmão, ela continua, não é assim, meu irmão? Quando eu conseguir os bens que eu quero possuir, a minha vida acabou? Não, meu irmão, ela continua. Ou seja, meus amados, nós temos que ter um objetivo, a nossa vida tem que tomar uma forma muito mais além do que essas pequenas formas que nós queremos para nós. Ou seja, meus queridos, nós temos que ter um objetivo transcendente. Ou seja, a minha vida, ela tem que apontar para algum lugar, ela tem que apontar para algo. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, meu irmão. Não existe algo melhor para a nossa vida apontar que não seja o Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Porque nós vivemos a nossa vida inteira, nós passamos a nossa existência, né, com objetivos de coisas terrenas, materiais, tangíveis, que vão ficar por aqui. Não é assim, meu irmão? Porque tudo que você construir aqui na terra, meu irmão, vai ficar para quem? Ficar para as outras pessoas. Você vai embora daqui, não leva nada, não é? O apóstolo Paulo, meu irmão, ele disse assim: nós viemos nu para o mundo e nu partiremos, não é?
O próprio Jó, que foi citado aqui no começo do culto, né? Ele diz, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. A gente não leva nada, né? O sábio Salomão, meu irmão, ele disse assim, o homem passa, parafraseando o que ele falou, né? O homem passa a vida inteira conseguindo coisas, fazendo grandes feitos, criando um nome, para depois tudo isso ficar para alguém que ele nem conhece. Não é assim, meu irmão? Então, nossos objetivos, meu irmão, de coisas aqui na terra, eles são justos, porque nós temos que procurar a nossa melhor, é ou não é, meu irmão? Todo ser humano, meus queridos, quer o melhor para si. Não existe um ser humano que quer o pior para si. Não, eu vou ser um miserável. Olha, meu maior prazer é viver na rua, o cachorro lambendo na minha boca. Não existe esse. Na verdade, meu irmão, todos nós queremos o melhor para nós, é ou não é, igreja? Porém, meus queridos, o nosso alvo, o nosso objetivo tem que ser maior do que este. Porque tudo isso vai ficar aqui na terra, meu irmão. Mas a nossa vida, essa pertence ao Senhor. Olha só o que é que Salomão falou lá em Eclesiastes. Ele diz assim, o corpo volta para a terra e o espírito para Deus que o deu. Não é assim, meu irmão? Então as pessoas, meus queridos, vivem a sua vida sem forma, vivem a sua vida, não é, sem tomar um objetivo maior, mais sublime na sua existência, e quando chegar diante do Criador, o que é que vai acontecer? Não é verdade, meu irmão? Porque todos nós, meus queridos, um dia vamos prestar conta do que nós fizemos a Deus. Não é verdade? Não se engane não, meu irmão. Da gente olhar assim e dizer, eu vivi minha vida inteira na igreja, eu não vou prestar contas. Vai, meu irmão. Está na Bíblia. Todos nós vamos prestar contas diante de Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz assim, ao homem está ordenado morrer uma única vez, e depois disso segue-se o juízo. Ou seja, vamos prestar conta diante de Deus. Então, meus amados, quantas pessoas vivem sem forma, quantas pessoas, meu irmão, que não têm objetivo na vida, e não se engane que eu estou falando para você mesmo que é crente, amém, queridos? Que a gente recebe Jesus e fica de boca aberta pensando, pronto, Senhor, me abençoe. Meu irmão, não é só isso não, meu irmão, a vida cristã vai muito além disso. Diga glória a Deus, meus queridos. A vida cristã, meu irmão, é um relacionamento íntimo e constante e vivo com o Senhor. Nós temos que ter um objetivo, meu irmão, e o nosso objetivo não pode ser apenas de coisas tangíveis e palpáveis, coisas que se pode tocar, cheirar e sentir. O objetivo da nossa vida, meu irmão, deve ser encontrar-se com o Senhor e viver com Ele para todo sempre. Diga glória a Deus, meu irmão. Nós estamos vivendo uma geração, meus queridos, em que as pessoas vão para a igreja, né, atrás de bens materiais. Não é assim, meu irmão? Desculpa. As pessoas fazem campanha, não é? As pessoas fazem, como é o nome do negócio lá? Corrente, né? Fazem correntes e tal para ganhar bens materiais. Estava conversando com um grande amigo meu, que os irmãos conhecem, não é? Nosso pastor Francisco, meu grande amigo, e ele disse, são igrejas totalmente seculares. E não é verdade, irmão? Que as pessoas vão querendo obter alguma coisa. Não é assim, meu irmão? Então nós estamos vivendo, meus queridos, essa geração. Você liga a televisão, você vê igrejas lotadas, 5 mil, 6 mil pessoas, todas elas procurando uma bênção, não é? Querendo coisas de Deus. Mas eu digo uma coisa para você, meu irmão. O apóstolo Paulo falou assim, se esperamos Cristo somente para esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Ou seja, meu irmão, Deus tem o poder de te abençoar, diga glória a Deus. E Ele vai te abençoar impreterivelmente, meu irmão, porque você é abençoado. Deuteronômio capítulo 28 diz que as bênçãos do Senhor correm atrás daqueles que obedecem a Deus. Veja que coisa, meu irmão. Eu e você somos abençoados e seremos. Então nós não precisamos correr atrás dessas bênçãos, nós não precisamos estar ligados nela, porque em algum momento ela vai chegar na nossa vida, através do nosso esforço, do nosso estudo, do nosso trabalho. Deus vai nos abençoar materialmente. Diga glória a Deus, igreja. Porém, meus queridos, a nossa vida pertence a Ele. A nossa forma, a forma que temos que tomar é a forma de ter o direcionamento da nossa vida para Deus. Diga glória a Deus. E o segundo termo, meus queridos, ou a segunda parte desse termo que está na Bíblia aqui, que eu quero me apropriar nessa noite, é quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, quando ele coloca que a terra estava vazia. Amém, irmãos? Em primeiro lugar, antes de eu passar a falar sobre vazia, eu quero explicar para você nessa noite, que quando a Bíblia diz que a terra estava sem forma, quer dizer que estava sem a forma que nós conhecemos hoje. Amém, queridos?
Ou seja, ela tinha uma forma, né? Porque você pode observar que havia água e havia um abismo. Não é assim, meu irmão? Ela tinha uma forma. Só não a forma que nós conhecemos hoje. Amém, amados? Amém. Agora, a Bíblia diz que ela estava vazia. Aí alguém pode perguntar, mas como é que a Bíblia pode dizer que a terra estava vazia se ela tinha água e tinha um abismo? Então ela tinha alguma coisa, ela não estava vazia. Mas eu quero dizer para você que a intenção de Moisés ao escrever isso era dizer que a terra estava vazia sem a criação como nós a conhecemos hoje. Amém, irmãos? Não havia vegetação, não havia o resto da criação. Então ela estava vazia nesse sentido. Mas me apropriando, meus queridos, desse termo nessa noite. Quantas vezes nós estamos também vazios? Não é verdade, irmão? Meu irmão, quantas vezes nós ficamos vazios? Eu sei que hoje em dia é difícil, né? A gente reconhecer que nós que somos crentes, em alguns momentos nós ficamos vazios, porque existe também esse evangelho triunfalista, né? Que o crente sempre está alegre, nunca está triste, nunca está doente, né? Nunca fica em depressão. Meu irmão, isso é balela. Até Jesus, ele teve uma depressão tão profunda que o seu suor se transformou em sangue. Assim, meu irmão, ele ficou em depressão quando ele estava no seu ministério terreno, né? Ou seja, quando ele estava aqui na terra, 100% homem e 100% Deus, ele ficou triste. Então, irmãos, esse evangelho triunfalista que diz que o crente nunca fica vazio, nunca fica triste, meu irmão, isso daí, pode ter certeza, é balela, é mentira. Porque em alguns momentos, meu irmão, nós ficamos tristes e abatidos. Não é assim, meu irmão? E a Bíblia reconhece isso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas, meus queridos, há uma diferença muito grande de a gente ficar triste em alguns momentos, abatido em alguns momentos e viver vidas vazias. Você está entendendo, meu irmão, o que é que Jesus está falando? Porque, meus queridos, também há pessoas que têm de tudo, mas são extremamente vazios. Não é assim, meu irmão? Tem de tudo e são extremamente vazios. Certa feita, eu estava vendo uma entrevista com aquele ator Tony Ramos, né? Não sei nem se os irmãos conhecem, porque ele sumiu da TV, né? Mas os mais antigos conhecem. Tony Ramos, aquele cara cabeludo lá. Aí ele estava dando uma entrevista, meus queridos, e olha só que coisa. No meio da entrevista ele disse assim, alguém perguntou para ele, você é feliz? Ele disse assim, na medida do possível eu sou feliz. Aí ele para um pouco, começa a meditar e diz, olha, eu tenho amigos, eu tenho dinheiro, eu tenho bens, eu tenho fama, mas me falta alguma coisa. Ele disse, eu nunca estou completo. Eu sempre sinto que falta-me alguma coisa. Aquele homem, irmãos, ele foi sincero. Porque tem pessoas que têm tudo, mas lhe falta alguma coisa. Não é assim, meu irmão? Lhe falta algo. Tem uma pessoa, né, que da área da música, da qual, né, um estilo musical que a gente apreciou bastante no passado, né, chamado Kurt Cobain. Esse homem, meus queridos, ele trouxe uma renovação para a música, que ele acabou enterrando o hard rock, né? Maldito Kurt Cobain, né? Acabou com o hard rock. Né? Ele trouxe o grunge, né? O estilo musical grunge. Aquele camarada, irmãos, ele atingiu um nível de fama que muita gente não tinha, né, meu irmão? Não conseguiu. Ou seja, meus queridos, ele tinha dinheiro, ele tinha fama, ele era casado com aquela mulher lá, Courtney Love, né? Tinha uma filha, estava tudo bem com ele, a banda dele era a banda mais conhecida dos anos 90. E o que foi que aconteceu, meu irmão? Ele vai na garagem da sua casa e dá um tiro na sua cabeça. E na carta de despedida que ele deixou lá, ele cita até uma música de um outro cantor chamado Neil Young, em que ele dizia assim, eu estou vazio, eu faço as pessoas sorrirem, mas eu estou vazio, eu faço as pessoas pularem, mas eu estou triste, eu faço as pessoas se divertirem, mas eu estou deprimido. Então, meus queridos, quantas pessoas estão vazias? Uma coisa, meu irmão, é nós ficarmos tristes em algum momento, e cada um de nós, sendo crente ou não, em algum momento nós ficamos tristes, mas estar vazio é algo terrível, meu irmão. Estar vazio, meu irmão, é algo que quer dizer que nós não temos substância, nós não temos estrutura, na verdade. Estar vazio, meu irmão, é algo que nos derruba. Sabe por quê, meus queridos? Tente colocar um saco vazio em pé. Você não consegue. Não é verdade, meu irmão? Você pode até pegar um saco plástico e colocá-lo em pé, ele vai ficar até por alguns segundos, não é assim, meu irmão? Por causa do ar que é dentro dele, mas depois ele cai. Não é assim, ou ele totalmente se murcha, né? Não é assim, meu irmão? Porque uma coisa vazia não tem estrutura. E quantas pessoas, meu irmão, estão vazias?
Quantas pessoas, meu irmão, têm falta de algo aqui dentro? E aí, meu irmão, é onde vem a questão. A gente vai querer preencher esse vazio com uma série de coisas, com acúmulo de bens, né, com relacionamentos. Não é assim, meu irmão? Eu tenho amigos, né, que não são cristãos, que tiveram tantos relacionamentos na vida, meu irmão, tantos que não dá nem para contar, não é? Tentando preencher algo dentro do seu coração, mas não enche, meu irmão. Outros querem preencher com drogas, não é? Enfim, meus queridos, muitas são as coisas que as pessoas querem encher este vazio. Mas este vazio, meu irmão, ele só pode ser preenchido por aquele que criou todas as coisas. Amém, meu irmão? Ah, pastor, mas o senhor falou que tem crentes vazios. Tem, meu irmão, porque hoje tem muitos que vêm para a igreja, não, ou vêm para o evangelho, e vêm pelo motivo errado, vêm porque querem N coisas, mas aqueles que adoram a Deus de verdade, meu irmão, esses estão preenchidos, mas existem muitos crentes vazios que precisam de fato de ter a presença de Deus na sua vida. E nessa noite, meu irmão, eu quero dizer para você que Deus, ele tem o poder de mudar essa situação. A terra era sem forma e vazia, mas a Bíblia diz, meus queridos, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus fazia o que, irmãos? Pairava sobre as águas. Olha, meus queridos, que coisa tremenda. A terra estava ou tornou-se sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Meus amados, esse pairar sobre as águas é um pairar cuidadoso. O Espírito de Deus, ele pairava ali, meu irmão, mas era tomando conta da criação dele mesmo. Você está entendendo, meu irmão? Então, a despeito de alguns terem a sua vida deformada, não ter forma, ou outros terem a vida vazia, o Espírito de Deus está tomando conta de você. E nessa noite, essa mensagem, meu irmão, é para mim e para você, para que nós saibamos que o Espírito Santo de Deus, ele quer mudar essa situação. Ele não quer que você fique sem forma e vazio. Ele não quer que você fique, não é, dessa maneira informe. Ele quer te dar uma forma. Ele quer fazer algo para que você ponha-se de pé. Diga glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Siga comigo os versículos 3 em diante. A palavra de Deus diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre as trevas e a luz. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Olha só, meu irmão, quando a terra ficou sem forma e vazia, Deus simplesmente agiu na maneira de consertar as coisas. A primeira coisa que ele fez foi que haja luz. Não é, meu irmão? Porque para que alguma coisa seja consertada, em primeiro lugar ela tem que ser iluminada. Não é assim, meu irmão? Eu não posso consertar as coisas no escuro, eu tenho que consertá-las debaixo ou sob a luz. Então a primeira coisa que Deus fez, meu irmão, foi trazer luz. E eu não vou seguir mais adiante porque eu não tenho mais tempo, mas se você for lendo o resto dos versículos, você vai ver que Deus vai organizando as coisas. Ele chama a terra de entre os mares. É assim, meu irmão? Ele coloca separação no firmamento. Ou seja, ele colocou, né, os céus em cima e a terra embaixo. A Bíblia diz, meu irmão, que ele colocou as estrelas e os planetas em seus lugares. Deus foi ajeitando, ele foi organizando a sua criação. Você está entendendo o que é que Deus está falando para você nessa noite, meu irmão? Até hoje, talvez a sua vida esteve em forma e vazia, ou seja, não tinha forma, estava completamente vazia, mas Deus está dizendo para você que nessa noite Ele tem o poder de colocar tudo em ordem. Diga glória a Deus, igreja. Glória a Deus. E Ele tem este poder, meus queridos, porque o Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida. O poder de colocar tudo no seu devido lugar. Certa feita, irmãos, eu fui para um workshop, né, de bateria de um levita cristão. E na verdade, irmãos, não foi nem um workshop, né? Foi na verdade um culto, praticamente. Porque ele ensinou algumas coisas lá de bateria, mas ele falou muito da palavra de Deus. E uma coisa mais importante que ele disse foi o seguinte, que quando ele colocou o principal no primeiro lugar, as coisas na vida dele começaram a se encaixar. E hoje ele é um dos maiores bateristas evangélicos
do nosso país. Diga glória a Deus, meu irmão. A banda dele faz sucesso até lá fora. Eles têm até um CD gravado no Japão para os irmãos terem noção. Amém, irmãos? E ele disse, sabe quando isso aconteceu? Quando eu coloquei o principal no primeiro lugar. Meu irmão, aquilo me falou profundamente. Porque, meu irmão, quando nós colocamos o principal no primeiro lugar, as outras coisas vão se encaixando, porque o próprio Deus, ele tem poder para fazer isso, e é isso que ele faz. Se você continuar lendo, você vai vendo que Deus vai colocando aquele caos original no seu devido lugar. É isso que Deus quer fazer com você nessa noite, é isso que Deus quer fazer comigo. Ele quer preencher aquilo que estava vazio, ele quer dar forma àquilo que não tem forma. O nosso Deus, ele tem poder para isso. Diga glória a Deus, igreja. Glória a Deus. E eu gosto muito de meditar quando ele criou o homem. Eu disse para os irmãos no começo da mensagem que Deus criou todas as coisas de maneira imediata, né? Ou seja, do nada ele criou todas as coisas. Porém, irmãos, o homem ele criou de forma imediata, não é? Não imediata, ele criou de forma mediata. O que quer dizer isso? Ele usou alguma coisa para criar o homem, não é assim, meu irmão? Então Deus ele usou a própria criação para criar o homem. Ele pegou o barro e formou o homem. Não é assim que a Bíblia diz, meu irmão? No capítulo 2 de Gênesis, ele começa a formar o homem do barro, ou seja, ele usou as suas próprias mãos. Eu, meus queridos, contemplo como um grande escultor, né? Ou o maior de todos, que é o próprio Deus, esculpindo aquele homem do barro, né? Do pó da terra, ele esculpiu aquele homem. Mas veja, irmãos, a Bíblia diz, meus queridos, que depois que ele fez aquilo, o homem não tinha vida. Ele era como um boneco vazio, porque não tinha vida. E aí a Bíblia diz, meu irmão, que ele soprou nos narizes do homem o fôlego de vida. E a partir de então, o homem passou a ser alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7, o homem passou a ter vida, porque Deus, meu irmão, ele é expert, né? Ele é especialista em pegar aquilo que é vazio e preencher com o seu espírito. Ou seja, meu irmão, quando Deus soprou nos narizes do homem o fôlego da vida, foi que ele passou a ter vida. Você está entendendo a mensagem de Deus para você, meu irmão? Está entendendo a mensagem de Deus para você, meu irmão? Quando Deus soprar do seu espírito na tua vida, aí, meu irmão, é que você vai começar a viver de verdade. Diga glória a Deus, meu irmão. Foi o que aconteceu lá em lá em Ezequiel capítulo 37, quando Deus leva um profeta para o meio de um vale de ossos secos. Não é assim, meu irmão? Quando ele chegou lá, era um exército morto, era um monte de ossos, e o profeta chega a dizer: os ossos estão sequíssimos. Isso dando a entender que estava além, né, de morto, estava seco, ressecado. Mas aí, meu irmão, para resumir a história, Deus diz ao profeta: fala aos quatro ventos, não é? E esse exército tornará a ter vida. E a Bíblia diz, meu irmão, que quando o profeta ele profetizou vida sobre aqueles ossos, a Bíblia diz que houve um grande rebuliço, era osso batendo no seu osso, não é assim, meu irmão? E aquele povo foi começando a tomar forma, foram criados tendões, foi criada a carne, a pele, e foi formado aquele grande exército. Porém, meus queridos, aquele exército estava vazio. Sabe por quê, meu irmão? Não tinha vida. E aí ele diz assim: profetiza, né, aos quatro ventos, profetiza ao Espírito, e você vai ver o Espírito entrar nesses corpos. E aí quando o profeta profetizou ao Espírito, né, para que entrasse nos homens, a Bíblia diz, meu irmão, que aí eles passaram a ter vida. Você está entendendo, meu irmão? A gente pode ter tudo, meu irmão. Pode ser como um exército poderoso. Mas se nós não temos o Espírito de Deus em nossas vidas, meu irmão, estamos mortos. Nós ainda não temos nada. Então nós só passamos a ser cheios, a ter forma, quando o Espírito de Deus é derramado sobre a nossa vida. Diga glória a Deus, meu irmão. Uma casa vazia, meus queridos, dá autoridade para qualquer um entrar. Não é, meu irmão? Não é assim? Deixe sua casa vazia 2 meses, para quando você voltar lá, ver se não tem um morador, ou mais de um. Não é verdade, meu irmão? Ou família inteira lá. Deixa ela vazia, sem ninguém tomar conta, para você ver. Do mesmo jeito é a nossa vida, meu irmão. Se a nossa vida continuar vazia, alguém vai tomar conta, e não vai ser o dono. Amém, meu irmão? Alguém vai tomar conta. Então, meu irmão, nessa noite,
nós possamos deixar o dono de tudo tomar conta da nossa vida. Amém, queridos? Que nós possamos deixar, meus queridos, o Espírito de Deus dar forma à nossa vida, preencher o nosso ser. E aí nós vamos ver, meu irmão, que nós seremos a criação perfeita de Deus. Porque a Bíblia diz, meus queridos, que Deus só deu a sua imagem ao homem. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, meus queridos, os anjos, eles são mais poderosos do que os homens, porque os anjos são seres espirituais e eles existem. Tanto anjos quanto demônios existem. Não é assim, meus queridos? E eles são mais poderosos do que os homens. Mas, observe, não foi aos anjos que Deus deu a sua imagem. Ele deu a sua imagem para você. Ele deu a sua imagem para mim. Ou seja, nós somos a imagem e semelhança de Deus. É por isso, meu irmão, que o demônio tem tanta raiva dos seres humanos, porque ele olha e diz: rapaz, são fracos, sentem fome, sentem cansaço, ficam doentes. Mas a imagem de Deus está sobre eles. Diga glória a Deus, meu irmão. A imagem de Deus está sobre a tua vida, meu irmão. A imagem de Deus está sobre você. Então, meus queridos, deixe Deus tomar conta da sua vida. Deixe Deus te colocar de pé. Deixe Deus encher a tua vida e dar forma a ela, para que você possa, de fato, desfrutar da plenitude da presença de Deus. Amém, queridos? Que nós possamos realmente deixar que o Espírito de Deus paire sobre nós. Porque se nós, de fato, recebemos Jesus como Salvador, Ele vai mudar a nossa existência. O que era sem forma e vazio vai tornar a ter forma e vai ter, de fato, o preenchimento do Espírito de Deus. Amém, queridos? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus.